Olá, estamos hoje aqui com o professor Diego Cheruli, né, que é advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário, inclusive fez sua pós aqui na Faculdade Atami, e esteve à frente da reforma da Previdência no Legislativo, e vamos conversar um pouquinho com ele para conseguir entender um pouco do que está acontecendo, se essa reforma foi legal, se realmente foi importante. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Nelly. Diego, primeira coisa que eu gostaria de saber, você acha que essa reforma realmente ela é necessária? Ela foi necessária? Sim, a reforma foi necessária e é necessária ainda, tá? Nós temos um problema de déficit atuarial para resolver, nós temos problemas econômicos que precisam ser solucionados e sociais também. Nós temos a questão da inversão da pirâmide demográfica prevista para 2060, onde nós teremos mais idosos do que jovens, e isso prejudica no sistema atual de repartição simples. O que é o sistema de repartição simples? Quem está na ativa paga quem está na inativa, e a solidariedade é que prepondera nessa relação social, né? Então, visando aí ajustar o déficit, que a partir de 2015 na Seguridade Social passou a existir, a reforma eu entendo que seria necessária, porém o que foi aprovado ficou um pouco duro e um tanto quanto desnecessário para os objetivos que precisavam ser alcançados. Uhum. E assim, uma coisa que eu acho que todos querem saber, nessa reforma, todos perdem ou tem alguém que tem vantagem? É uma pergunta difícil, né? A reforma, embora ela tenha vindo no ideário de vamos melhorar a economia, vamos crescer a economia, vamos diminuir o déficit previdenciário, ela perdeu a sua essência no curso do processo legislativo, né? Então hoje, falar alguém ganha com isso? Não, ninguém ganha. Todo mundo perde. Pelas novas regras, está se atrasando a concessão do benefício, reduziu drasticamente a renda, e isso pode gerar um problema econômico muito sério, porque o Brasil já é o segundo país no mundo com maior índice de concentração de renda. E a Previdência Social, né, seja do regime geral ou regime próprio, é o maior foco de redistribuição de renda. Então, se nós estamos reduzindo o valor dos benefícios, eu estou concentrando mais renda na sociedade. E isso pode gerar um problema econômico sistêmico. Pode complicar mais ainda, né? Sim. E essa questão que a gente vê do déficit, né, que a gente sabe que o servidor público, só ele contribui, né? A parte do governo, o governo não contribui. Isso não foi um dos motivos que aumentou esse déficit? Então, primeiro, o déficit ele deve ser avaliado de forma segregada. Uma coisa é o regime geral, INSS, que faz parte da Seguridade Social, naquele tripé de assistência, previdência e saúde. Outra coisa é o regime próprio dos servidores públicos. Os servidores públicos possuem um regime próprio, com financiamento próprio. O servidor contribui, inclusive o aposentado, hoje com 11% sobre seu salário, né, e todas as vantagens incorporáveis para a aposentadoria, e o Estado, DF, o município ou a própria União deveria contribuir com o dobro disso para o próprio regime. Quando se faz as contas e as prospecções, muitas vezes o governo só apresenta o cálculo da arrecadação do segurado, do servidor público e do aposentado e pensionista também do serviço público, sem apresentar com tantos gastos, as receitas advindas desse dobro. Sim. Então, existe um déficit? Sim, o serviço público ainda possui um déficit muito alto, tá? Até por conta da metodologia de cálculo anterior que existia, que era da integralidade da paridade. A integralidade e paridade não combina com o regime atuarial. Tá? O que é atuário? É uma ciência, né, onde você prospecta para o futuro o quanto que você precisa ter para cobrir as despesas que você está assumindo. Né? Então, a integralidade e paridade, atuarialmente, ela nunca é saudável, porque ela vai seguindo um aumento fora do que foi pago. Uhum. Então, obviamente, o sistema está em déficit, sim, mas sobre uma opção do Estado, que até 93 enxergava a aposentadoria do servidor público como oriundo do regime de direito administrativo. Tanto que o servidor público era considerado inativo. Hoje ele é aposentado. Né? Inativo porque era igual ao militar. E o militar ele vai para a reserva remunerada. Sim. Ele não está aposentado. O regime do servidor público também era como se fosse uma reserva remunerada, mas que chamava de inatividade e podia ser convocado a qualquer momento. Só que isso já mudou. E a principal reforma, que foi a emenda 41 de 2003, já trouxe uma série de alterações nesse sentido. E quem entrou a partir do dia 4 de fevereiro de 2013, que é com a aprovação do FUNPRESP, né? Todo servidor público da União que entrou depois de 4 de fevereiro de 2013 já está limitado no teto do INSS com cálculo igual. Uhum. Então é aí que nós perguntamos, precisava essa reforma ter sido tão penosa para os servidores públicos?
E como vão ficar as novas regras, assim, pontuando? Tá, a ideia geral, basicamente, a reforma ela unificou os regimes, o regime próprio e o regime geral. Com relação à integralidade e paridade, como eu disse anteriormente, o servidor público tinha uma vantagem em cima do regime geral, porque ele recebia mais, não tinha o limite do teto do regime geral, que hoje é de 5.849, e tudo isso foi alterado, né? Agora estão basicamente juntos. Mas a regra geral é homem 65 anos de idade para se aposentar e a mulher 62 anos de idade, contando no regime geral a mulher com 15 anos de contribuição e o homem com 20, e no serviço público com 20 também. Tá? Aí tem as regras transitórias e as regras de transição, porque vale reforçar uma situação. Essa reforma da Previdência não é definitiva. Essa reforma que está agora no Senado, que é a PEC 6, que vai virar provavelmente a emenda constitucional 103 de 2019, ela abriu apenas a possibilidade da desconstitucionalização. Ela tornou real a desconstitucionalização, ou seja, tirou da Constituição as regras e delegou à lei. Então ela só fez isso e gerou regras transitórias. O que é a regra transitória? Ela vai valer da promulgação, da publicação, após a promulgação da reforma da Previdência, até a publicação desse texto, até a publicação da lei que vai vir regulamentar. Então ela é transitória, ela só vale nesse período, entre a PEC 6 e a lei. Essa nova que está transitando. E tem uma PEC paralela agora, Sim. né? A PEC paralela eu costumo apelidá-la, como eu não só, mas todos os juristas especialistas em direito previdenciário, como a PEC da balela. A PEC da balela. Porque ela é um instrumento totalmente antijurídico e inconstitucional. Ela afeta o parágrafo 5º do artigo 60, que diz que matéria havida por prejudicada ou rejeitada em proposta de emenda na mesma sessão legislativa não pode ser apresentada novamente perante o Congresso Nacional. E no caso nós temos várias situações da PEC paralela que foram discutidas amplamente e rejeitadas. Quais são as principais, assim, que você vê que... Por exemplo, a inclusão dos estados, municípios e federal na reforma. Isso. Os servidores públicos, eles vieram na reforma com isso, foram excluídos na Câmara, e agora a PEC paralela na mesma sessão legislativa, a sessão legislativa é o período de fevereiro a dezembro, no Congresso Nacional, na mesma sessão legislativa ela vem tratar novamente do mesmo tema que foi refutado. Entendi. Outra coisa, aposentadoria no regime geral do servidor do INSS, né? O relator, né, na CCJ no Senado, assumiu que 20 anos de contribuição para o homem é muito, porque a média nacional de contribuição é de apenas 6 a 7 meses. Ou seja, as pessoas no regime geral só conseguem contribuir por 6 ou 7 meses num ano. Então, se eu exijo 20 anos de contribuição, eu estou dizendo que eu vou precisar de 40 anos de trabalho por total para a pessoa conseguir os 20 anos mínimos de carência. Sim. E poder se aposentar, né? Então, o próprio relator na CCJ falou, isso está errado, é incongruente e não vai funcionar. Então, qual que é o melhor? Reduzir para 15, como já é hoje, que é como fizeram com as mulheres, dado o regime geral. Só que ele não quis fazer isso na PEC da reforma, PEC 6. Ele disse que se fizesse, voltava para a Câmara. Então, para evitar voltar para a Câmara, ele manda na paralela. Mas a pergunta que fica é esse espaço, esse vácuo jurídico. Porque vai aprovar uma reforma constitucional que vai ter vigência até que uma outra reforma constitucional afete. E como vão ficar as relações previdenciárias nesse período? Sim. São só 2 exemplos, mas existem vários outros dentro da PEC paralela que tornam ela um instrumento muito perigoso para a democracia brasileira. Legal, Diego. Eu vou agradecer o Diego. Nós vamos continuar falando com ele. Conforme vai andando, vai acontecendo, nós estaremos aqui sempre com o Diego, chamando ele aqui para deixar vocês sempre bem atualizados do que está acontecendo. Obrigada, viu, Obrigado. Diego?